Beleza. Então, né, a gente conversou no final do ano passado e a ideia é que a gente começasse um grupo para estudar estatística através do R. Eu fiz uma pequena apresentação, mas assim, um resumo bem básico, e daí no final a gente pode conversar e ver qual a melhor opção para a gente seguir com os estudos ao longo dos encontros do JC. Então eu vou começar agora. Vocês enxergam minha tela? Ainda não. Agora sim? Agora sim. Beleza. Então vamos lá. Todo mundo conseguiu instalar o R antes? Sim. Alguém teve dificuldade para instalar? Eu não consigo ter acesso ao chat. Beleza. Eu incluí algumas instruções, eu não sabia se todo mundo ia tentar instalar antes desse nosso primeiro encontro, então os primeiros slides trazem algumas informações sobre a instalação, eu vou passar rapidamente por eles. Então, primeiramente, né, a gente escolheu... Acho que alguém mais solicitou. Ok. Então, vamos lá. Então, a ideia da gente usar o R é porque é um software livre, né, que facilita o acesso, não só porque a gente não tem que pagar para usar, mas porque tem bastante material gratuito disponível na internet, né? A comunidade científica que utiliza o R é bastante expressiva, então tem livros, tutoriais e bastante material disponível para que a gente possa aprender de forma autônoma ou semi-autônoma. O R ele traz alguns gráficos com bastante qualidade, então é possível criar gráficos com qualidade para publicação, como esse do exemplo, né? E também tem a possibilidade da gente utilizar, da gente implementar pacotes que ampliam as nossas capacidades de análise. Eu coloquei pequenininho aqui uma desvantagem dele, que seria o fato de que ele é um pouco mais difícil do que alguns outros softwares de estatística. E é por isso que a gente está propondo estudar em conjunto. Então, aqui as instruções sobre a instalação, que eu acho que vão ser desnecessárias. De qualquer modo, se alguém ainda for instalar, se possível, escolher a opção de 64-bit, né, porque ele possibilita a gente utilizar outras ferramentas, como o RStudio. Então, basicamente, quando você abre o R, você vai ter essa tela com essas instruções iniciais, esse símbolozinho que é o prompt do R, esse símbolo de maior, que indica que ele está pronto para usar. Então, se vocês quiserem, não sei qual a facilidade de vocês acessarem ele no momento, mas se quiserem tentar digitar alguma coisa, alguma operação simples, ele vai trazer um resultado como indicado aqui na tela. Então, as operações de mais, menos, as operações básicas, né, elas são realizadas com os símbolos convencionais, o vezes é o asterisco, e o resto é tipo mais, menos, e o símbolo na diagonal, a barra na diagonal. E ele vai trazer, então, o resultado. No caso, ele aqui está indicando um 1 na frente do resultado. Como é uma operação simples, ele é desnecessário, mas quando as operações vão ficando mais complexas e os resultados vão sendo múltiplos, é importante esse número para ele ajudar a gente a se orientar. Então, para ficar mais intuitivo, é interessante a gente instalar também o RStudio, que eu acho que vocês devem ter instalado também. Alguém não conseguiu instalar ou teve dificuldade para instalar o RStudio? Bom, de qualquer forma, ele é uma opção que torna o R mais intuitivo. Ele é uma ferramenta que facilita por alguns motivos. Entre eles, você, ao digitar alguma função, ele complementa e dá algumas opções para algumas opções que aquele início de frase, de palavra resultaria. Então, a gente tem esse template dele,
ele tem o console, onde você vai digitar a sua função, comentário, como no R normal, mas ele traz também uma parte aqui com essa segunda parte da tela, do lado direito, onde vai ficar registrados os objetos, os dados importados e o histórico dos comandos que foram realizados. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o que são esses objetos a seguir. E na parte de baixo, eu saliento que ficam registrados também os pacotes que foram instalados. Então, a linguagem R, ela tem algumas coisas que a gente deve saber antes de começar a utilizar. Então, é importante saber, por exemplo, que há uma distinção entre letras maiúsculas e minúsculas. Então, se o seu objeto chama planilha com P minúsculo, ao colocar o P maiúsculo, ele não vai identificar. Como já foi dito, esse símbolozinho do prompt é o local onde você deve inserir os comandos. Sempre que você utilizar a hashtag ou o jogo da velha, o R vai entender isso como um comentário, então ele não vai executar nenhuma operação após esse sinal. E ele, como a gente vai ver mais para frente, também pode ser bastante útil para se organizar ao longo dos processos que vão sendo realizados, já que eles vão passando para baixo e pode ficar bem confuso na hora de encontrar o que você havia feito. Também tem uma diferença entre ponto e vírgula, então o ponto ele é utilizado para diferenciar os decimais, então, e a vírgula é para separar os argumentos de uma mesma função. 3 comandinhos básicos que a gente vai poder utilizar aqui é o ls parênteses, para listar objetos da área de trabalho. Eu vou ter que permitir que alguém entre. Ok. O get WD é o Working Directory, parênteses, ele vai dizer, então, qual o diretório atual, ou seja, qual o local, né, que você está, quais as pastas que você tem disponível naquele local, qual é a sua localização, porque como a gente no Windows, por exemplo, a gente tem os símbolos, né, a gente tem os elementos gráficos onde você pode apertar e você sabe exatamente o que você está fazendo. Aqui a gente precisa saber o caminho daquela pasta, daquele documento que se quer trabalhar. E o setwd, você pode utilizar ele, então, para você mudar o diretório, para você dizer para onde você quer ir. Então, algumas operações, todas as operações básicas, elas podem serem utilizadas. O R funciona, então, como uma calculadora. A gente tem o símbolo de mais, de menos, de multiplicação, de divisão. E aqui apenas um exemplo no log, indicando que a vírgula, então, ela é utilizada para separar os elementos e não como uma indicação de decimais. Existem alguns mecanismos de ajuda no R que podem ser úteis. Um deles é a utilização do ponto de interrogação com a função ou com a palavra que se quer investigar. Então, ele vai trazer, no RStudio isso, ele vai trazer uma breve explicação, algo que pode ser bastante útil. Outro mecanismo de ajuda é o help search. Então, você usa o comando help.search, entre parênteses, e usando aspas, você pode colocar o termo que você quer investigar, e tanto pode ser um termo simples, né, uma única palavra, ou mais de uma palavra. E aí ele vai dar, então, na parte direita inferior, ele traz algumas páginas da internet mesmo, com informações sobre o que você está buscando, e elas funcionam mesmo offline. Então, agora é importante. Então, a gente tem a linguagem do R, ela funciona através da criação e da execução de objetos. Então, ele é uma programação orientada a objetos. Então, o objeto ele é reconhecido pelo nome que nós fornecemos, e nós devemos colocar nesses objetos as informações que nós queremos. Para criar um objeto, é importante que a gente use os símbolos, o menos, né, ou o tracinho, e o símbolo de maior ou menor.
eles devem apontar para o objeto. Então, eu posso criar um objeto, tanto escrevendo objeto 1, menor, tracinho, e o valor que eu quero inserir nesse objeto, como o valor, tracinho, símbolo de menor, e o nome do objeto que eu quero dar. Aqui, no caso, eu coloquei objeto 1, mas poderia ser qualquer palavra, né? Não precisa ser objeto necessariamente. E para criar as sequências, então você pode utilizar o C, então você coloca o nome do seu objeto, e aí, após os indicativos de o prompt e o tracinho, você escreve C e coloca entre parênteses os números que você quer inserir naquele objeto. Eu vou mostrar aqui como... Acho que vai ficar mais fácil de entender. Então, por exemplo, eu vou chamar um objeto de tabela. Então, eu escrevo tabela, que vai ser o nome do meu objeto. Indico que eu quero colocar nessa tabela os valores de 10, 14, 16 e 18. Então, aqui no lado, aqui abaixo em environment, a gente vai ter, então, o objeto chamado tabela com os números que eu incluí. Tá dando para seguir, pessoal? Ok, então agora é como importar uma planilha para o R. Então, existe mais de uma forma de fazer isso. A forma que eu encontrei mais fácil seria salvar a planilha em .txt. E quando você vai salvar, então, você deve escolher a opção separado por tabulações. Depois você deve indicar para o R a localização dessa tabela. Então, você tem algumas formas diferentes de fazer isso. Pode ser tanto no R... Você pode vir em... Ai, desculpa. Isso. Você pode vir em arquivo e mudar né, mudar o diretório. Então, você pode escolher, por exemplo, área de trabalho, R. Ok, então ele vai estar... Se eu colocar 7... aconteceu algum outro erro aqui. Mas, em teoria, é assim. É arquivo, mudar de área de trabalho, R. Ok. Desculpa. É get working directory. Eu errei isso. Então, ele está indicando aqui para mim onde eu estou. Então, eu posso fazer isso manualmente, dessa forma, ou eu posso fazer através do RStudio em Session, Set Working Directory, Choose Directory. Então, aqui eu venho também de forma manual e escolho o lugar e dá no mesmo. Ok? Então, eu preciso setar a localização da tabela. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma tabela do Excel, né, que é uma tabela fictícia, com dados fictícios, e eu quero importar ela para o R. Então, eu devo salvar essa tabela em TXT, identificar onde ela está no R, então, setar a localização dela. Depois, eu devo utilizar, então, esse comando, planilha, né, que é o nome do meu objeto, o prompt, tracinho, read.table, entre parênteses, eu coloco, entre aspas, o nome da minha tabela, e se eu quiser indicar que há um cabeçalho, eu coloco vírgula, header igual a T de true. Tá um pouco complicado, talvez seja melhor eu fazer para...
Achei que alguém tinha entrado. Então, por exemplo, eu tenho essa tabela aqui, que é a tabela que eu quero salvar. Eu vou primeiro salvar ela no TXT, como TXT. Então, no caso aqui, ela já está em texto R, texto separado por tabulações. Eu vou salvar. Para saber o que eu tenho aqui. Desculpa, gente. Então, eu tenho aqui o teste r.txt. Então, eu tô começando de novo. O lugar que eu tô, eu setei o lugar onde é para estar a minha tabela está aqui. Então, ela está aqui porque eu coloquei esse D entre parênteses e ela apareceu aqui. Então, é esse teste r.txt. E agora, para eu transferir essa planilha para o R, eu devo usar esse comando aqui. Colocar o nome do objeto que eu quero, no caso, eu coloquei planilha. Usar esse read.table. Então, vamos lá. Então, eu vou chamar de planilha. 2, no caso, porque eu já tenho uma aqui. E eu vou colocar aqui o read.table. Então, essa é uma vantagem do RStudio, porque ele completa para mim. Então, read.table. Entre aspas, eu vou colocar o nome da tabela que eu tenho, que eu quero passar para cá. Então, teste r.txt. Vou colocar uma vírgula, e aí eu vou escrever aquele comandinho que é só para ele identificar que eu tenho um cabeçalho. Então, no caso, é o header igual T. Ai, desculpa, escrevi, desculpa, tá? Isso, agora se eu escrever planilha 2, eu vou encontrar minha planilha aqui. Como a planilha ela pode ser bastante grande e pode ser desconfortável, aqui no caso são só 40 linhas, mas pode ser uma tabela bastante grande, então tem alguns outros artifícios para você saber se a tabela foi transferida com sucesso. Então, um deles é você usar o head e entre parênteses o nome do seu objeto, no caso aqui planilha, e aí ele vai trazer só as primeiras 6 linhas, ou você pode escrever summary e o nome da sua tabela, e aí você vai ter, então, um resumo de variáveis qualitativas e quantitativas. Tem mais alguém entrando. A gente tem algumas vantagens de manter comentários, como eu já falei, então tudo que for escrito após o jogo da velha vai ser um comentário, o R não vai processar como algo, como alguma função, como algum comando. Então, os comentários, eles são úteis, né, tanto para se organizar, como também você pode manter os scripts, esses scripts, eles podem serem utilizados para realizando, então, as mesmas funções com dados diferentes. Então, um script é basicamente uma sequência de comandos. E aí, para criar um script, também tem algumas formas, entre elas, no R, você pode ir em arquivo, selecionar novo script, e aí você digita o script que você deseja. Para você executar esse script, você pode apertar Ctrl A, e em seguida Ctrl R, e ele vai executar. No RStudio, você pode ir em File, New File, RScript, e lá você também pode fazer da mesma forma, escrever o script, os comandos que você quer que ele execute, e aí, no caso do RStudio, você aperta em Run.
para salvar os documentos, para salvar o documento não, para salvar as informações do console, você no R deve ir em arquivo, salvar em arquivo, ou no RStudio Insertion Save Workspace As. Então, como proposta, acho que a gente pode discutir o que seria mais viável para a gente fazer. A ideia era trazer uma familiarização com o R, acho que ficou um pouco confuso, vocês podem me perguntar, eu posso voltar e refazer esses passos. A ideia, então, seria, eu pensei da gente começar usando os capítulos 3 e 4 do End, que foi um livro que eu mandei no grupo, eu posso mandar novamente, e também um manualzinho da UFAL, que ele tem esses primeiros passos exemplificados de maneira bastante fácil. O André, ele sugeriu, então, o curso de introdução do R, né, da UCLA, que acredito que ele não fez exatamente esse, mas parece que eles têm cursos muito bons. E aí a ideia, então, seria que depois nós apresentássemos os nossos dados usando o R. Então, cada um com os seus dados apresentaria utilizando o software. Não sei o que vocês pensam, mas a ideia seria que cada semana, então, uma pessoa apresentasse alguns tópicos e que a gente fosse estudando também por conta, para garantir que a gente consiga fazer, então, esses procedimentos todos. No caso do curso, então, a gente tem algumas instalações para fazer extras, que são bastante simples, é só entrar no site e copiar no console esses pacotes, e eles funcionam. E aqui a bibliografia, algumas sugestões. Gente, vocês estão me ouvindo? Tamires, muito legal. Sempre sofro para, inclusive, abrir as planilhas no R. Acho que são um dos grandes problemas que eu falei, não quero mexer com R, porque eu sempre sofria. Mas deixa eu entender, a ideia, então, é a gente começar falando sobre o R introdutoriamente, ou já começar a apresentar os dados dos projetos com o R? Não sei se eu entendi. Uhum. Então, eu não sei em qual ponto vocês estão. Eu peço desculpa, gente, acho que ficou confuso. Se vocês quiserem, sem problema nenhum, eu volto nos pontos. No meu treino ficou bem menos confuso do que na execução. Mas a gente pode retomar esse passo a passo, porque eu não sei em que ponto vocês estão, mas eu estou no começo, assim, do uso do R. Então, eu pensei que, a princípio, a gente pudesse se familiarizar com ele, né, para essas funções mais comuns, e aí, em seguida, passar a apresentar os dados. Mas se todo mundo já tiver mais avançado e conseguir manusear bem e usar bem, daí, então, a gente pode partir para a manipulação dos dados em si mesmo. Eu não sei em que ponto vocês estão. Falando por mim, eu sei nada, eu fiz cursos assim, online, né? Bem básicos, exatamente para aprender a abrir a tabela, por exemplo. Uhum. Então, acho que seria interessante, pelo menos, a gente passar um passo a passo básico, né? Acho que sabe o que seria interessante? Não sei, mas gravar um vídeo, por exemplo, já que você já fez isso, ou eu posso fazer, ou alguém mais, gravar um vídeo, por exemplo, de como abre a tabela e como gera alguns dados básicos. E aí a gente deixa no nosso canal do JC.
Só para a pessoa que está começando já se familiarizar com isso, assim, não sei. Sim, eu acho que seria uma boa mesmo, porque talvez fique mais limpo, né? Com essa questão de ficar abrindo janela e fechando janela aqui, eu acabei não. Porque a minha ideia original era que a gente fosse fazendo juntos, né? E eu não consegui conduzir dessa forma, para que todo mundo fosse testando e vendo se dá certo fazer. Mas acho que pode ser uma boa mesmo. Eu posso fazer esse vídeo gravando, dando tudo certinho, Eu acho que sim, não sei indicando. o que o pessoal acha, mas eu acho que seria interessante, pelo menos para ter isso no nosso canal, né? E sempre que a gente tiver dúvida, a gente pode acessar ele. Se bem que aqui já vai estar gravado também, né? Uma opção. Mas Bom, acho que dá para deixar mais limpo, né? Mais simples, talvez. Acho que. pode ser, pode ser. Posso? Posso dar uma ideia? Primeiro, muito obrigado, Tamires. Eu realmente estou ainda engatinhando aqui nessa parte, tá? Mas, até complementando o que a Laís falou, ia perguntar se a gente poderia colocar, eu sei que é um trabalho a mais, né? Mas às vezes colocar realmente esses vídeos e às vezes dar um exercício básico, sei lá, ou semanal, alguma coisa assim, para a gente, que aí a gente consegue fazer na prática, e eu acho que a gente fazendo na prática fica mais fácil da gente compreender o que a gente está fazendo, né? Então, sei lá, fazer um vídeo sobre abrir a tabela e fazer um exercício de a gente criar a tabela e abrir a tabela. Sei lá, acho que foi básico demais, mas qualquer coisa assim das funções básicas, até para a gente, sei lá, poder pegar um pouco mais. Sei lá. Eu acho legal isso. Por exemplo, a gente cria uma tabela básica para todo mundo, e a gente já tem esse exemplo de tabela para todo mundo, porque todo mundo pode seguir a mesma tabela e ter os mesmos dados, os mesmos resultados, né? Não tem essa opção de cada um mexer numa tabela e não saber se os resultados estão certos ou não, que a gente vai gerar. Então, acho que, de fato, a gente pode fazer essa tabela e fazer exercícios semanais. Acho super interessante Sim, mesmo. acho que é. Porque, de fato, é algo que a gente só aprende colocando a mão na massa mesmo, né? Acho que, por mais que assistir aula, ver vídeo, tudo isso ajuda, mas é só fazendo e fazendo várias vezes para ficar cada vez mais automático e mais natural, né? Acho que é Lembra uma muito boa ideia. programação, por isso que eu estou perguntando. Oi? Lembra muito programação, por isso que eu estou Sim, perguntando. sim, Programação até a só linguagem. fazendo. Exatamente. Então, a gente tem alguns livros, né, interessantes que algumas pessoas indicaram, e tem também esse curso que o André comentou, da UCLA. Eu não sei, acho que seria bom a gente definir um passo inicial até para a gente distribuir as tarefas para cada um apresentar na semana, e aí todo mundo talvez ficaria comprometido de fazer a lição de casa. Vocês acham que começar pelo curso seria uma boa? Eu posso colocar o site aqui para vocês darem uma olhadinha. Ele está aqui nas referências. Que é exatamente aquele que o André enviou. Mas ainda assim, eu acho que talvez antes da gente começar a seguir o curso mesmo, seria bom. Eu achei interessante um manualzinho que eu enviei lá no grupo também, que é da Universidade Federal do Alagoas. Ele traz bem passo a passo, assim. Talvez a gente pudesse primeiro fazer. E, inclusive, tem alguns exercícios. A tabela traz um. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui.
Eu não estou conseguindo mandar para vocês aqui, mas eu mandei no... É o manual RUFAL.pdf, que está no grupo. Ele, inclusive, traz alguns... no final do manual, tem alguns anexos que tem alguns exercícios propostos, que é só você copiar os valores, né? E fazer fazer os exercícios. Beleza. Aí, não sei se a gente poderia começar por aí. Acho que a gente poderia começar também com alguém que já manja um pouco, assim, de R, né? Eu sei que o Paulo manja bastante de Python, e eu acho que o Pedro já fez curso, mas eu não sei, eu acho que o Paulo, não sei se o Paulo manja. O Paulo deve manjar de R também, e o Pedro, eu não sei o tanto que ele sabe de R. Pedro, você manja de R? Eu fiz um curso introdutório, né, Laís? Então, eu peguei essa parte básica mesmo, né, de abrir planilha, salvar os arquivos, organizar os dados, incluir, excluir colunas, variáveis e algumas análises bem básicas, sabe? Tá. Se vocês quiserem, eu posso tentar fazer uma aula também para daqui 2 semanas. E o que vocês acham da gente fazer, assim, escolher um desses cursos, assim, e fazer o X exercício por semana, e a gente faz a resolução do exercício junto, assim, era isso que vocês tinham pensado, na questão de trabalhar com os cursos, que eu acho que seria uma forma interessante e mais proativa, né, de fazer, como a Tamires falou, eu acho que é botando a mão na massa que a gente vai aprender mesmo, né. Sim. Acho uma boa ideia. Acho que não necessariamente dos cursos, né? Mas eu acho que deve ter alguns exemplos online aí simples que dá para a gente pegar e ir fazendo junto depois, né? Acho que... A gente tem algum ponto Eu não sei como funciona. nosso que já foi analisado e a gente pode reanalisar? Eu acho mais interessante do que pegar dados quaisquer, assim, a gente pegar alguma coisa nossa, sei lá, já tenha sido publicado, alguma coisa assim, e a gente refaz a análise junto. Acho que sim, mas eu acho que os dados são umas planilhas gigantes. Acho que valeria a pena a gente começar tipo, com planilha pequena. Não sei se isso muda. Eu não sei, talvez pegar esses dados e escolher alguns dados, né? Talvez não precise incluir. Pode ser. Pode ser. A gente pode pegar, sei lá, dado do Elect, assim. Eu tenho a planilha do Elect aqui, eu posso selecionar sei lá, 50 sujeitos, 15 variáveis, e a gente trabalha com isso, sei lá, se vocês quiserem. Acho uma boa ideia. Acho que sim. É isso, mais ou menos, Paulo, que você falou? Eu acho uma coisa assim legal, que aí a gente trabalha em cima das nossas coisas, assim. E, tipo, plotar gráfico, essas coisas, a gente já treina tendo uma noção do que a gente. Tipo, a gente que produziu isso, sabe? Então. Sim. Pensando melhor aqui, tem os dados do Better, que tem 59 sujeitos. A gente já pode trabalhar com eles, que é bem menor que o Elect, por exemplo. E eu acho que não é uma planilha gigante, não. 59 é de boa. E aí, qualquer coisa, de repente, dá para selecionar as variáveis que a gente quer trabalhar, e aí a gente dá uma resumida na tabela e trabalha com isso. Acho que é interessante, sim, a gente rodar esses dados. Dar uma pulsada aí no que a gente pode ver também nos dados do Better. Sim. E vocês acham que a gente pode estabelecer alguma meta para a próxima reunião?
Pode ser? Se você quiser deixar comigo, assim, a próxima reunião, eu não sei nada, mas eu posso aprender nessas 2 semanas. Tá. É bom porque me força a aprender. Não, legal. Acho que eu vou fazer um outro vídeo passando passo a passo o que eu fiz hoje também, porque eu acho que ficou muito confuso. Acho que vai ficar complicado para as pessoas seguirem. Então, de qualquer forma, daí eu coloco lá no grupo, então, também. Acho Beleza? que sim, pode ser. Beleza. Acho que, de repente, isso, sei lá, gente, agora levantando outra questão. O que vocês acham que se a gente for passar alguma coisa nesse sentido de comandos, etc e tal, dá até para fazer de uma forma assíncrona, e depois, quando a gente for discutir, a gente discute todo mundo junto de forma síncrona, sei lá. Né? Então, por exemplo, na próxima sessão eu vou falar de como plota um gráfico, sei lá. Aí eu gravo, mando para vocês, e depois, sei lá, se a gente for pensar em relação a fazer exercício, aí todo mundo faz junto, ou não sei o que vocês acham. Acho legal, Laís. Acho que ganha tempo. Eu acho que também, né? E acho que pode ganhar mesmo. Acho que pode ser uma boa, assim, talvez fique mais fácil de seguir também, né? Do que. É porque daí não precisa ficar abrindo, fechando. Você está falando com você e você já está mostrando, né? O que você está fazendo. Acho que de forma assíncrona, gravando e talvez editando, seja mais fácil. Eu concordo. Laís, o que dá para procurar nos dados do Better? Eu vou abrir a planilha, Paulo, para ver o que a gente tem. Deixa eu ver se. Acho que é melhor depois eu falar para vocês o que a gente tem. Porque você está pensando em alguns outros dados? Não estou pensando em outros dados, não. É que para organizar o estudo, seria legal, sei lá, a gente tem um objetivo, então, sei lá, você quer ver alguma relação nesses dados. Aí você traz o enunciado do problema. Então todo mundo tem os dados e aí o nosso objetivo é determinar, sei lá, se tal relação é significante. Como faz isso? Aí você vai Sim. fazer o exercício e vai ter o código com a sua resposta e a gente vai tentar fazer a nossa e depois todo mundo compara. Isso. Foi Mas a isso que eu gente precisa dos imaginei. enunciados, né? Então, sim, mas aí a gente pode pensar, eu posso pensar em coisas básicas, assim, então, sei lá, se a melhora está relacionado com, sei lá, religião, qualquer coisa simples, assim, sabe? Se é um preditor, ou algum preditor de resposta, é isso que você está perguntando? Aham. Coisas assim. Mas você quer que a gente estabeleça isso a priori, é isso? Eu acho que é mais, tipo, seria mais produtivo para a gente se se essas perguntas elas passassem pelos tópicos que a gente precisa para aprender, tipo, o que a gente precisa saber mesmo, sabe? Entendi. Você tem alguma sugestão? Boa tarde, Não, gente. tô Eu, pensando, eu tô pensando. tudo bom? Tamires, adorei a apresentação. Sobre essa parte, tem alguns cursos que tem meio que um programinha assim de didático, assim, quais são os passos legais de aprender primeiro sei lá, definir variável, criar variável, ver o tipo da variável, criar matriz, criar correlação. Eu acho que, de repente, a gente podia pegar algum curso que já tem alguns que esse programa é aberto até, então, de repente, dá para pegar esses passos. Eu acho que no Better, os passos iniciais, acho que quase qualquer banco de dados, assim, como o do Better, daria para fazer. E só as análises mesmo depois, como o Paulo estava falando, com o objetivo já de testar uma hipótese e tal. Aí eu acho que talvez tenha que pensar em alguns bancos específicos com variáveis que desse para fazer isso. Mas, de repente, acho que definir a priori esses objetivos, tipo, aprender a criar uma variável a partir de outra, aprender a fazer correlação, essas coisas, mas, assim, a gente podia criar um programa didático, assim, Acho que legal, a gente pode seguir, então, outros cursos, né, básicos, assim, com os nossos dados. Então, juntar uma coisa na outra. É isso, né?
Acho Desculpa, pode ir. não, é só concordar. É o, tem um livro também. Tem um livro também, o livro do Andy, os capítulos 3 e 4, eles são bem introdutórios, né? Tanto para aprender o ambiente do R e começando a explorar os dados com gráficos. Eu também tinha pensado da gente seguir essa parte do livro, mas talvez um curso com vídeos e tudo mais seja mais fácil da gente ir seguindo, né? Esse curso que o André sugeriu, vocês acham que não daria certo? Eu não cheguei a ver o curso, não. Pra ser sincera. Ele tem. Mas aí você está pensando em fazer como a Má sugeriu, então a gente vê o curso e pega os passos do curso e aplica nos dados que a gente tem. É isso? Isso, daí talvez isso. Daí a gente poderia. Então, como os encontros são quinzenais, a gente se compromete, né, a fazer o curso até determinado ponto estabelecido para a próxima semana, e alguém ficaria responsável, cada pessoa em uma semana, de apresentar os dados, os nossos dados, com aquele passo a passo que o respectivo módulo do curso englobou Acho legal. na semana. E é gratuito esse do CLA? É gratuito, sim. Então bora. Eu topo. Então, o primeiro seria esse curso Introduction, né? Isso. Que já tem uns pacotes para instalar, pelo que ele fala aqui. Na verdade, ele traz as instruções, né? Ele traz os scripts, é fácil de fazer as instalações. Ó, se vocês quiserem, eu coloco aqui na tela. Eu tô com ele aberto. Se bem que o nosso tempo também já tá... Você já chegou a fazer ele, Tamires? Eu comecei. Parte da apresentação, eu tirei dele. Então, eu achei, assim, relativamente fácil de seguir. É isso que eu ia perguntar, se ele tem um passo a passo didático. Sim. Então, o que eu achei mais simples foi, de fato, aquele manualzinho que eu falei já. Ele é o que foi mais fácil. Mas é bem introdutório, então a gente cumpriria ele, por exemplo, até a próxima semana, acho que a gente já teria feito. O da UFAL? Isso. Tá. Manual do Mas a Andy. gente... Como? Qual manual que seria mais introdutório? Esse do Andy? Não. É o manual... eu vou mandar de novo no grupo. Mas ele tá... Eu encaminho aqui, pode ficar tranquilo aí. Então, a gente pode... O que vocês acham da gente tentar estudar esse material para a semana que vem? Laís, você quer fazer uma apresentação? Eu topo. Mas não, mas semana que vem, daqui 15 dias, Isso, né? desculpa, daqui 15. Não me mata. Daqui 15. E aí eu mando para vocês um vídeo mais
mais bem explicado do que eu apresentei hoje, para ficar mais simples, porque eu achei que não ficou bom. Tá. Qual material vai ser? Então, vai ser o FAO ou vai ser esse que ou esse da UCLA? Então, eu sugeriria, se vocês estiverem de acordo, da gente primeiro fazer o da UFAL e depois seguir pro outro, da UCLA. Show? Eu acho que sim. É bem básico. Estou dando uma passada aqui, bem básico esse manual. E ele trabalha só com R, é isso? Não RStudio? Porque eu acho o RStudio melhor de mexer. Não, ele trabalha com RStudio também. Algumas informações, essa é a falha do manual. Tem algumas, ele não explica certinho quando é R e quando é RStudio, mas ele até ensina como instalar. E dá para fazer tudo que ele fala no